Oi, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. E aí vocês perguntam aonde que tá falando sobre isso na Bíblia? Quero que todo mundo abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, que fala assim: Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entre esses dons espirituais, nós temos algumas coisas que não devem ser esquecidas jamais. Uma delas é que os dons, eles são dádivas de Deus. O que significa dádivas? Seria a mesma coisa que presentes. Então, os dons espirituais, eles são presentes enviados por Deus para a nossa vida, certo? E por que Deus enviou esses dons espirituais para nós? Para que nós pudéssemos pregar o evangelho para a igreja e pudéssemos evangelizar as pessoas para que as pessoas conhecessem quem Deus era. Certo? Então, Deus, ele nos dá dons, ele nos capacita com essa capacidade sobrenatural, porque os dons, eles não são naturais, eles têm uma capacidade sobrenatural. Então, Deus dá essa capacitação para que nós possamos sempre estar levando a palavra dele para aquelas pessoas que necessitam. E esses dons espirituais, eles não são escolhidos por nós. Tipo assim, eu não posso chegar e falar, eu quero esse dom, eu quero aquele dom. Não. Deus, eles nos envia esse dom de acordo com a vontade dele. Nós não temos o direito de falar qual que nós queremos. Deus apenas nos entrega de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, nós temos a origem dos dons espirituais. Como eu já disse para vocês, os dons espirituais, eles não vêm de nós humanos, mas sim de Deus, certo? E não é de tendência humana, não é de uma habilidade natural que se desenvolvem os dons em nós. Os dons, eles vêm de origem de Deus, ou seja, Deus nos dá esses dons. Em terceiro lugar, nós temos os dons espirituais que são concedidos aos membros do corpo de Cristo. Eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar que tem o corpo de Cristo e que cada um de nós somos um membro e que cada um de nós temos sim uma função. E nenhum membro do corpo, ele consegue ser superior ou inferior ao outro. Todos nós temos funções independentes. Por quê? Você não consegue ser uma cabeça sem um pescoço. Você não consegue ser uma mão sem um braço. Então, nós dependemos um do outro. Por isso que ninguém é maior e ninguém é pior do que ninguém. E os dons espirituais que são concedidos aos membros do corpo de Cristo são dados pelo Espírito Santo. E eles são dados quando as pessoas creem em Cristo e começam a usar esses dons para a glória de Deus, para poder edificar a sua vida, certo? E poder usar de acordo com a vontade de Deus para você. Em quarto e último lugar, nós temos qual é o propósito dos dons espirituais. Esse negócio de propósito é uma coisa muito legal, porque qual era o propósito de Deus quando ele nos presenteou com esses dons espirituais? Foi para que nossas necessidades fossem supridas e que assim nós pudéssemos cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Voltando a falar do corpo, porém continuando ainda nos propósitos. Nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem um dom espiritual. É claro que o meu dom pode ser diferente do seu dom pode ser diferente do seu amigo, porém todos nós recebemos um dom diferente de Deus. E é por isso que cada membro tem a sua função e que cada membro deve exercer essa função, exercer esse papel de uma forma correta, para que o corpo possa crescer de uma forma harmônica e saudável. E isso só acontece quando servimos uns aos outros conforme o dom que nós recebemos de Deus. Então, vamos recapitular tudo isso que a gente já disse. Em primeiro, nós temos: os dons são dádivas de Deus. Os dons espirituais não procedem do homem, mas sim de Deus. Os dons espirituais, eles foram concedidos aos membros do corpo de Cristo. E os dons espirituais são recebidos de Deus para que a igreja possa cumprir o seu papel no mundo. Bom, gente, por hoje foi só. Agora tá nas mãos da Tia Polly para poder terminar de falar com vocês sobre os dons espirituais. Beijo!